Olá, sejam bem-vindos. Este é o Comente Podcast. Nós estamos aqui reunidos mais um episódio para trazer sempre muito conteúdo relevante que vai alterar a sua forma de pensar, pensar sobre a vida, pensar sobre empreendedorismo, pensar sobre negócio. E todo mundo tem um começo. E quando o começo tem uma matéria-prima a partir de uma receita e as fatias dessa história conta sucesso, faz todo sentido, né, Gui? Faz todo sentido. A nossa missão aqui é sempre compartilhar as experiências dos empreendedores de sucessos. Então a gente já pede aqui para vocês compartilharem esse podcast aqui com seus amigos. Pode ter certeza que tem bastante gente que precisa ouvir essa história. E a gente vai compartilhar as experiências e jornadas de sucesso do Fernando Tomanic. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, uma honra estar aqui diante de duas pessoas inteligentes e que eu espero aprender com vocês também, poder contribuir aí para toda a comunidade, né, que já acompanha vocês, e tô aqui. Bora lá, vamos bater papo e fazer com aquele que tem um pequeno sonho, um desejo ou até a vontade de realizar um grande negócio. A partir desse bate-papo aqui, ter alguns insights, né, ter algumas ideias e poder tirar o proveito do que não fazer. Porque eu sempre falo que o que tem que fazer, você vai ainda aprender, mas o que eu vou contribuir aqui como grandes referências do mercado é o que você não deve fazer para não cair nas armadilhas que eu já caí, né? Então, já facilita aí o caminho de quem vai chegar. Com certeza. Eu falei brincando aqui, Fernando, não é Fernando Tomanic, né? A galera, ela te conhece pelo Tomanic, Eu tô quase tipo artista, sabe? Zezé de Camargo e Luciano, tô quase adotando esse nome aí, porque é assim como o mercado me conhece, mas meu nome é Fernando Melo. O Fernando Tomanic é por causa do nosso primeiro negócio, né? Que acredito que a gente vai falar aqui, um negócio de família que começou por um desejo do meu pai de empreender e que é muito conhecido nas regiões onde a gente tem unidades, né, onde a gente tem os restaurantes, e aí o pessoal, como é um sobrenome diferente, né, um nome diferente, a galera chama, o Fernando Tomanic, e o nome Tomanic, ele é bem, o sobrenome, né, o nome, ele é bem famoso no meio de musicistas, arquitetos. Jundiaí, você anda, tem várias avenidas. Aqui em São Paulo, na região oeste, tem a famosa Otacílio Tomanic, que é de onde funda, né, um dos nossos primeiros negócios, e que é o senhor Otacílio Tomanic, que é a pessoa que fundou a Universidade de São Paulo, a USP. Então, às vezes a pessoa fala assim, Tomanic, ele nem sabe, mas ele já esbarrou com esse nome numa avenida, alguma coisa do tipo, e ele falou, você é meio famoso, né? Eu falo, obrigado. Mas vem por causa dessa conexão com o meu primeiro negócio, mas Fernando Melo oficialmente. Boa. O que eu vejo que é incrível, né, na relação nossa de modificar o nosso hoje e entender que o sucesso de amanhã ele começa hoje, é o poder das pequenas ações. A gente estava conversando aqui, pessoal, nos bastidores ainda. Nós estamos gravando isso, eu sei que nosso conteúdo é atemporal. Nós estamos gravando aqui no mês de junho de 2025. E há mais de 5 anos atrás, uma pedra que tocou um grande lago, né, de oportunidades ali, trouxe essa onda que se chama Tomanic, né? Eu participava de um projeto muito maravilhoso ali com o Leonardo, né? E Leonardo era responsável por uma marca forte em Osasco, que era a XFIT. E a XFIT a gente fazia projetos de esportes, projetos voltados para a qualidade de vida, para fomentar a saúde. E muitos eventos foram patrocinados pela Tomanic. E eu nunca conheci quem era o proprietário da Tomanic ou que existia, né, um personagem, uma figura, um brand, né, real. E se passou todo esse tempo e a gente está tendo essa grata honra e oportunidade de recebê-lo aqui e dizer que um dia essa onda, ela tocou lá, né, em um projeto nosso. Chefe, eu só preciso ajustar, não faz 5 não, faz quase 10. Quase 10, né? Estamos falando em 2016, mais ou menos, essa época. Talvez o projeto do X-Fit Runners deve ter ido para 18, mas eu lembro desse movimento
É claro, porque eu surfei essa onda, né? Do suplemento, de toda essa parceria com o Léo, de toda essa questão de entrar no mundo fit. Lá que eu conheci figuras muito famosas, tipo Aline Riscado, da Taipava. Putz, lá a gente ficou amigos. Amigo, de ter o telefone, de ela falar, Fê, vem aqui pro Rio num aniversário. Na época que ela foi pro Pânico, a parceria que eu comecei ali, igual você falou, né? Uma pequena pedrinha, né? Gerou uma grande onda e ali a gente ficou parceiro por muito tempo. E aquela coisa de parceria mesmo, não era uma relação comercial. Ela amou a Tomanic, né? E, tipo, eu lembro até hoje que foi uma mudança muito rápida, porque naquela época, estamos falando 15, 16, o Instagram ainda não tinha a força que tem hoje, o Facebook estava no ápice, aí tinha uma outra plataforma que voltou a ser famosa nos Estados Unidos agora, que é o Snapchat, e aí eu lembro como se fosse hoje, ela abriu o Snapchat e postou assim, estou comendo a melhor pizza que eu já comi na minha vida, acredite, é a pizza com whey. Aí nisso o Snapchat tava no hype, uns amigos meus começaram, meu, você tá com bala, tá pagando a Aline Riscado pra fazer propaganda pra você? Eu falei, aonde que ela fez isso? Ele, no Snapchat, eu não tinha Instagram. Eu não tinha Instagram. Tinha sim, mas não movimentava, devia ter 100 seguidores, 200 seguidores. Porque eu falava, pô, mais uma rede social, que encheção de saco, né? O Facebook já dava maior trabalho, e aí do nada, tipo, eu saí de 500 pra, tipo, 3/4, 5 mil seguidores. Nossa. Aí você fala assim, pô, é a oportunidade. Aí dali a gente começou a fazer todo esse movimento, mas já era um movimento preparado, né? Eu já tinha essa intenção, mas é como você falou, tava pronto, a pedrinha foi, caiu, gerou uma grande onda e aí eu surfei essa onda por um bom tempo. Acho que eu fiquei de 16 até 21 quando eu comecei a escutar, que foi quando eu abri a unidade de Alphaville em 19 para 20. Eu escutei assim, vocês só tem pizza fit? Não tem pizza tradicional? Aí eu falei, opa, tá na hora de tirar um pouco do perto, né? É porque eu acho que me empolguei demais pra ir pra esse lado. Antes de a gente ir nos detalhes, eu quero saber se você tem pizza sem glúten, se tem pro vegano. Antes de a gente entrar nesses detalhes, quem é o Fernando Melo. Melo, né? Melo. Antes de todo esse projeto. Então vamos lá. Eu sou um jovem, e assim eu gosto de ser chamado, né? Tenho 42 anos, mas eu tenho mais de 78 mil horas trabalhadas. No Brasil, para se aposentar, precisa na beira ali de 76 a 80, né? Dependendo da jornada. Então eu já poderia estar me aposentando. Comecei a trabalhar aos 12 anos por um propósito. A gente tava falando nos bastidores aqui, eu gosto de moto. Minha primeira moto, meu primeiro sonho era uma moto muito potente chamada Mobilete, né? Então eu queria uma Mobilete aos meus 12, 13 anos e meu pai falou, ó, você não vai ganhar, se você quiser você vai ter que trabalhar. Eu falei, ótimo, então eu vou trabalhar. Na época existia uma rede de supermercados chamado Sé Supermercados. E aí num shopping aqui de São Paulo, né? Que eu sei que esse podcast vai ser visto em muitos lugares. Então em São Paulo tinha um shopping chamado... Existe ainda o shopping chamado Eldorado. E lá tinha um supermercado dentro do shopping. E que quem trabalhava lá ganhava muita caixinha. Falei, bom, vou trabalhar lá de pacoteiro. Vou fazer meu dinheiro da Mobilete, vou ser feliz. Aí meu pai falou, não, 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 não. Você vai estudar. Você vai trabalhar fora do seu horário da escola, não vai mudar de horário, tal, tal, tal. E meu pai falou, prioriza os estudos. Foi aí que eu comecei a ajudar o meu pai no negócio que hoje Hoje a gente tem um ecossistema, hoje a gente tem mais de 200 funcionários, são várias empresas, importadora, distribuidora, vários negócios que nasceram de um negocinho que tinha 16 metros quadrados. Menor que o estúdio aqui de vocês. E começou nessa pequena operação numa garagem, num bairro aqui de São Paulo chamado Rio Pequeno, Butantã, Rio Pequeno, né? E que é uma região, na época, carente, rodeada por várias comunidades, né? Várias, que hoje fala comunidade, mas com todo respeito, abre aspas, favela, fecha aspas, e que a gente vivia ali numa classe média baixa. E aí ali a gente começa um negócio onde a gente, né? Eu falo a gente porque eu tô contando a história, mas a família começa um negócio, mas meu pai começa empreendendo com uma pizzaria que tinha um propósito de sanar um problema que nós vivíamos quanto consumidores.
na década de 90 as pizzarias não abriam de segunda-feira. E nós somos apaixonados por pizza. Melo, meu sobrenome é italiano, você tá vendo falando aqui com a mão assim, né? Então, acho que já vem dessa necessidade de consumir o produto. E meu pai falou, um dia se eu tiver uma pizzaria, eu vou abrir de segunda-feira. Porque eu acho o cúmulo eu não poder comer pizza de segunda. E aí ele já tinha empreendido em outras coisas e começa esse pequeno negócio com uma carta de crédito. Já que você gosta de finanças, né? Uma carta de crédito de um consórcio. De um Golzinho CL 1.6, que na época 93, para quem é dessa época, né, geração XY, vai lembrar que existiu o Cruzado Real e aí vira URV e depois vira real, né? E nessa época era tudo dolarizado. Então aquela carta de crédito valia $5.000, que era o Golzinho da época. E aí meu pai falou, putz, eu não vou empreender, não vou colocar esse dinheiro em carro, não vou pegar um carro zero, o sonho, né, do brasileiro, comprar um carro zero. E ele falou, vou empreender com esse dinheiro. Aí com essa carta de crédito acabou fazendo negócios, meio que vendendo a carta já estava quase no finalzinho, né, foi contemplável quase no final. Ele acabou quitando, pegando a carta, fazendo ali um negócio com essa carta e fez os $5.000. E dali ele começa a procurar pizzarias para comprar. Tinha uma em Pinheiros que se chamava Rainha de Pinheiros, bem perto ali da sede da Abril, né, onde tem colado com o Largo da Batata. O amigo dele até propôs uma sociedade, acabou não dando certo, e aí ele esbarra com a nossa pequena portinha, a nossa filhotinha, a primeira unidade com 16 metros quadrados, que era uma porta de garagem. 16 metros quadrados, onde que para um cliente entrar o outro tinha que sair, né? E aí começa toda a nossa história no comércio de alimentação. E aí eu falo com clareza, e eu tenho que honrar meus pais, né, que começaram tudo, e eles de 93 até 2005, então uns 12 anos, os primeiros 12 anos, eu falo que eles construíram as estruturas, as pilastras, a parte que é estrutural. E aí, eu sou profissional de marketing, já que você perguntou, fui estudar marketing, sou publicitário, trabalhei em grandes agências, trabalhei filiado numa agência chamada uma GPS, que era filiada da McCann Erickson, que na década de 90 era muito famosa, né? Era fora do estado. E ali eu fui fazer minha carreira publicitária, mas descobri que eu não tinha vocação para publicidade. Eu tinha vocação para o marketing. Eu gostava de saber das coisas. Então fiz muito buzzdoor, outdoor, ficava muito feliz quando eu falava, nossa, eu que fiz aquela arte ali, passando no busão, na época do outdoor, né, na Marginal, que tinha ali na Marginal. Antes da Cidade Limpa. A Cidade Limpa, então assim, vivi esse ego do publicitário, de falar, nossa, olha onde está a minha publicação. Mas ali descobri um outro dom, tanto do atendimento, da comunicação, quanto do querer saber das coisas. E eu acho que ali começa realmente a transição, assim, o momento de mudança da Tomanic, porque eu falei, pô, tem muito potencial, mas era mal explorado no sentido de valor do negócio, dar valor, né? E ali em meados de 2003 eu começo a dar uma outra cara através do brand, ainda feinha a loja, mas através da comunicação, do brand. E aí era engraçado que as pessoas chegavam, né? Meu pai já tinha um pouco disso, ele tinha trabalhado em gráfica, então tinha um pouco de redator também. E aí ele escrevia algumas notinhas, assim, né? Imagina, era o folhetinho e aí ele escrevia uma notinha, como se fosse a notinha, o editor, né? Mas era a mensagem do dono da pizzaria. Então teve mensagem falando que os insumos estavam subindo, por isso que ele estava subindo a pizza. Teve mensagem na época do apagão, né? Pedindo para as pessoas economizarem energia, né? Quem tem menos de 30 não sabe nada do que a gente está falando, mas teve uma época que apagava tudo, né? Racionamento de energia. E aí fazia todos esses conteúdos. E aí, em meados de 2003, como eu já tinha essa vocação, né, da publicitária, eu trabalhei muito com uma ferramenta que hoje já está extinta, chamada Photoshop, né, por causa do Canva e de todas essas tecnologias, mas eu fui muito bom nessa ferramenta. E ali eu comecei a criar umas peças gráficas para pizzaria mais elaboradas. E aí o que era engraçado, a pessoa olhava o folheto, parava na frente e falava, tipo, não combina, sabe? Tipo, você tá me dando uma
uma caixa de um Rolex, mas tipo, né? É nessa loja que vende, né? Então era mais ou menos isso. Então eu comecei a dar roupagem para essa parte publicitária. Aí depois a gente começou a falar, pô, tá na hora de realmente ter uma loja mais bonita, mais estruturada. E aí começa a expansão dos negócios no segmento de pizza. Que aí daí nos levou para vários outros negócios. Hoje a gente tem uma distribuidora de alimentos. Então eu abasteço outros donos de restaurante, tá? Em São Paulo, Grande São Paulo. Insumos. Com insumos, que também partiu de um negócio, porque nós éramos clientes dessa distribuidora, né? E um abraço pro Toninho Tamanco, que começou no Jaguaré, aqui próximo também, e ele não tinha sucessor. E aí um dia eu apareci lá, por um acaso, já não ia lá há muitos anos, ele falou, pô, não te vejo, tal, o que você tá fazendo? E aí se a gente for falar de Jornada do Herói, a experiência que a gente fica horas, dá pra fazer um Netflix, mas nesse processo todo, ele falou, pô, não tem o sucessor. E aí a gente arrendou essa distribuidora, né? Não foi nem... Eu falo que arrendou, não. A gente comprou, mas num modelo quase tipo, paga como você pode. E aí a gente pegou um negócio pequeno e multiplicou ele em 5 anos em 10 vezes, assim, de tamanho. E aí ficou gigante. Aí desse negócio já partiu uma importadora. Então hoje a toma dos primeiros 16 metros quadrados, o ecossistema hoje é a rede de restaurantes, as pizzarias e outras culinárias que talvez você nem saiba que a gente tem lá dentro, que a gente não faz só pizza, né? E aí tem uma distribuidora de alimentos que se chama Forte Alimentos, tá em Cotia, em galpão, 3.000 metros, funcionário pra caramba, carro rodando pra tudo que é lugar. E tem também a importadora, na qual a gente traz produtos da Argentina e da Holanda, tudo de alimentos. Então minha vida é no alimento, né? E o último negócio agora do nosso ecossistema, eu tenho uma escola de educação para donos de restaurante. Se chama FM Academy, né? First Management Academy, que as pessoas acham que é FM de Fernando Melo, mas né, é só uma correlação. E hoje eu educo donos de delivery, donos de restaurante. Já tenho alunos até no Chile e a gente está realmente levando informação para uma parcela da população que empreende, começa do jeito que a gente começou, né? Que o bom brasileiro, ele pegou o que está escrito na bandeira e inverteu, né? É ordem e progresso. Então no Brasil vai do jeito que dá, depois a gente volta para organizar. E é assim que acontece, né? Tem as frases lá de efeito do Instagram, primeiro você começa, depois você arruma. E é assim que começa a grande maioria, sem plano de negócio, sem business plan, sem nada. É um pedacinho de dinheiro, né? Uma porção de dinheiro, muita vontade de fazer, determinação, porque o povo brasileiro é muito determinado e dedicado, e só vai. Só que aí nesse meio do caminho tem os dados que não são bons, que no passado se falava em 75% dos negócios fecha em 5 anos. Esse dado não mudou, só mudou que agora fecha de 2 para 3 anos no máximo. Então encurtou o tempo de vida, encurtou o erro. É como se a pista, né, a marginal de 7 faixas virasse só uma e ter que passar todo mundo ao mesmo tempo. Então esse é o mercado que a gente se encontra hoje. Já se datou junho de 2025. Para quem é de restaurante, mexe com delivery, nós estamos vivendo a revolução do delivery. E quem não se adaptar rápido, 2026, 2027, no máximo, não vai existir. Sim. É uma corrida, a gente vive uma corrida assim constante e inovadora por conta também das tecnologias, né? As formas hoje de comércio, elas se modificam muito rápido. Nós estamos agora numa era onde as questões fiscais, e o Brasil é uma complexidade muito grande, né? Quando você fala do varejo ou até mesmo da questão do estoque, de você trabalhar com vários insumos e essa cadeia de insumos sofre variação de preço todo dia e você tem que equilibrar essa questão de você mudar o seu cardápio e como vai impactar lá na ponta, né, no cliente. Mas quero voltar só num ponto, Fernando. Nesse início seu, você fez a transição, aí são 2 perguntas. O nome surge como? Quem trouxe o nome? E nesse início, você era o Fernando que colocava a mão na massa de preparar massa, de fazer atendimento, pegar no telefone, como que foi?
Bom, um nome como publicitário e como marqueteiro, se fosse para ser Tomanink, confesso que não seria, tá? Teria inúmeros outros nomes para colocar que seriam mais conectados com a culinária italiana. Muita gente hoje acha que, e já esbarrou várias vezes, é temaki. Tipo, Tomanink, não sei de onde tira, mas associam muito com comida japonesa. Mas é um nome único, né? Então não tem anônimos, não tem outros negócios que são parecidos, como você vai colocar uma Bela Itália. Puta, vai ter centenas de restaurantes com algum traço de comida italiana. Donatello. Putz, meu sócio tem uma pizzaria Donatello. Michelangelo, né? Acho que tudo por causa dos artistas, mas também por causa das tartarugas ninja, né? Sim. Come. E o minha pizza. E várias redes grandes, né? Já se chamaram Michelangelo, e assim vai. Então, acabou nascendo com um nome único. Sem concorrentes, vamos pensar assim, né? Porque vários nomes você pesquisa lá. Hoje, se você quer abrir um negócio, é difícil, né? Principalmente que a internet. Você vai lá e dá um pá, já tem. Já tem. E já tem. E já tem. E já tem. Então, Aí, ó. E já tem. e já tem. Já dá um nome. E já tem pizza. Boa, eu gostei já. E aí, nesse processo, a gente não escolheu o nome, acabou vindo, porque meu pai comprou um negócio já pronto. Era uma pizzaria que funcionava há alguns anos, não se sabe a data certa, mas tem 1 ou 2 anos já. Mas a gente escolheu datar daquele momento, porque realmente a gente, logo no início, meu pai assumiu e já deu uma outra cara, né? O lugar era bem feio, depois se vocês quiserem colocar aí na edição, assim, feinho, feinho mesmo, galera. Tipo, quebrada, comércio, feio. Tipo, o banheiro era perto da pia, que era, sabe, o estoque era em cima do caixa, coisa que hoje você fala assim, putz, não dá nem pra abrir daquele jeito. Mas a época aceitava, né? Sim. A gente ficou um pouco menos de 10 meses, 1 ano nessa estrutura. Aí, em 16 metros quadrados, meu pai quebrou tudo e fez, tipo, tudo novo, mais organizadinho. E aí, sem AutoCAD, sem Excel, sem nada, ele pegou um papel milimetrado e desenhou ali os 16 metros quadrados e só rearranjou as coisas, né? Não, tira o banheiro daqui, passa pro outro lado, faz isso. Banheiro. Era um vaso com um cubículo ali pra você ter um lugar pra ir no banheiro. E nisso começou essa pequena jornada, né? Então esse pequeno negócio, ele foi a base depois para vários outros negócios que nós tivemos. Então a gente já empreendeu com rastreador via satélite. A gente fala que, aparece a oportunidade, a gente vai. Pelo sim, pelo não, a gente tem. Uma experiência, né? Dando certo ou não, ganhou E experiência. aí hoje, claro que a gente entra muito menos, né, com a experiência que a gente tem, porque no começo deu certo com a pizza, vamos nesse aqui também, vai no famoso vai que dá e que pode ser que dê certo. Mas colhemos alguns maus resultados nesse processo também, que acho importante falar, que é a questão de você começar sem um business plan, sem um planejamento. Só começa, vamos, né? E eu vejo isso muito na característica brasileira ou latina até, né? Porque isso dificilmente você vai pegar um americano que começa dessa maneira, né? Até porque eles têm uma base, até vou dizer, talvez porque existe um livro preto chamado Bíblia que lá fala assim, né? Antes de sair à guerra, veja se você tem capacidade de vencer a guerra. Antes de construir uma torre, veja se você tem recurso para construir uma torre, né? E por ter sido um país que tem um fundamento, uma base presbiteriana, né, cristã, o cara aprendeu isso pelo menos quando era criança. Então, culturalmente, antes de fazer alguma coisa, se prepare para saber se você pode. E a gente não teve essa base. Aqui é só quem puder, faça e se vira. Se você trabalhar bem, se esforçar, vai dar certo, né? Sim. E eu acho que é isso. O Brasil, ele é construído por esses sonhadores, mas nos dias atuais, eu digo muito, tá diferente. Não tá na época dos meus pais, que você tinha uma curva de erro maior do que nos dias atuais, né? Tem que errar menos hoje em dia. Muito menos. Hoje errar paga muito caro, né? Lá você tinha dava pra corrigir ainda, mas hoje tá muito caro. Muito caro e mais rápido, né? Assim, mais rápido, tipo, lá você tinha um tempo de correção maior. Agora, o tempo de correção, ele é muito mais rápido. Basta, nós estamos em junho, né? Quem entregou imposto de renda viu. Um monte de dados já veio preenchido.
Pronto. Então, se a gente for começar a falar, tipo, de impostos aqui, já um monte nem começa. Vários negócios nem começam. Esse é um dos trabalhos que eu até comento com o Gui, né, e com o meu público, Fernando. Eu chego em uma empresa e eu peguei restaurantes também que estão dando resultado, um prejuízo há meses. E aí você identifica rapidamente numa análise econômica, considerando que a maioria, 99%, não sabe nem o que é um DRE, nem tem um DRE, não teve um plano de negócio, e aí eu vou para onde deve ser o foco do início, que é o CMV e depois o markup, para você trabalhar precificação. E ali você já começa a pegar os erros graves. Ou o cara que abre o negócio e ele só olha para o vizinho e fala, meu concorrente ele cobra R$ 30 na pizza. Vou cobrar 25, né? E não é essa base. Como que você evoluiu nessa questão da precificação? Isso é bem engraçado. Acho que isso aí dá até um corte. No Brasil é assim, ninguém planeja nada. Copia o vizinho que tá dando errado e faz errado igual ele. E aí o outro copia também errado e muito errado e sai se fazendo uma cultura do erro. Cultura do erro. É a cultura do erro. Tipo, você não planeja nada. Você começa e qual que é o fator? Qual o fator que a cultura, e aí vamos pensar numa micro-região, diz que se um negócio tá dando certo ou não? Pelo que você tem. Pô, tá bonito, hein? Tá com um blazer bacana, um relógio legal, tá andando num carro novo. Então dá dinheiro. Vou fazer também. Tá, mas você conhece os dados, você conhece os números, você sabe de onde veio, como ele está fazendo? Aí vai no que você falou. Eu pego o produto X, não precisa ser pizza, pode ser burger. Hoje eu educo para qualquer tipo de gastronomia, tá? Então eu vejo esse erro se repetindo. Tá, mas de onde você tirou essa precificação nesse hambúrguer? Não, é porque minha região não dá para colocar outro preço. Fala, então não abra. Tá errado. Você tá vendendo, tá dando prejuízo. Cada dia que você vende, você tá... Cada dia que passa, né? Você vende para fazer prejuízo. Então, na verdade, quando o cara fecha, na verdade ele teve um lucro. Porque senão ele teria um prejuízo futuro, né? Então, já aconteceu isso nessa jornada como educador, de falar pro cara nos olhos, falar, amigo, você não tem vocação, você não entende do negócio e você construiu tudo errado. Mas agora dá para arrumar. Você tem fluxo de caixa? Você tem uma reserva? Não, já queimei tudo. Então baixa a porta que vai ser sua melhor escolha. Foi duro dizer isso? Foi, eu tentei salvar, fiquei lá na operação da pessoa, coisa que eu não faço, né? Que aí já é tipo, pô... Mais do que uma consultoria, né? Eu falei, é tipo pegar na mão. Mas eu falei, tá, esse aqui eu quero pegar como tipo um projeto, um case. Mas em pouco tempo eu vi que tinham outros fatores que não iam permitir. Então ele construiu um produto que não se adaptava à região. Então pegou lá no ABC, colocou um estilo de pizza que deveria estar tipo nos Jardins e na Vila Mariana. Ou num lugar de poder aquisitivo alto. Então ele estava entregando um item gourmet numa região que as pessoas não entendiam que aquilo era gourmet. E aí eu falei, você já tem um problema aí de cultura. Tá querendo, tipo, vender Ferrari no lugar errado, né? E pro público errado. Aí a gente tentou adaptar, mudei o nome das pizzas, que era, tipo, tudo nome difícil. Falei, não, velho, o nome dessa pizza aqui é Frango Catupiry. Facilita a vida da pessoa, velho. Né? Porque senão já até assusta. E aí, nesse processo todo, a gente vai ganhando experiência de ver que... De onde você tirou isso? Eu tirei porque eu fiz uma pesquisa na internet, aí eu vi uma outra pizzaria num outro lugar. Aí eu falei, tá, e você copiou exatamente? Então eu tenho na minha história vários negócios que nasceram com o mesmo cardápio da Tomanic. Assim, copie e cole. E chegou uma época já do digital de explorar até cor. Explore essa cor, com a frase de efeito. Aí, nesse caso, eu já tava mais estruturado, chamo lá meu advogado, falou, me ajuda aqui, né? Não quero prejudicar o cara, mas ele pelo menos muda um pouco, sabe? E aí, o máximo desse caso foi que eu pedi pra uma pessoa ir lá, já tinha celular, isso foi em 2019 agora. Eu falei, vai lá e deixa o gravador do celular aberto.
Aí fala assim, nossa, essa pizza aqui, acho que eu já comi essa pizza aqui. Essa pizza aí é igual da Tomanique. Inclusive o pizzaiolo aqui, ó, trabalhava lá. Nossa. Aí ela pediu uma notinha, aí com esses 2 documentos eu fui lá e, tipo, pedi pra encarecidamente, por favor, troque o nome das pizzas, né? Faça uma outra composição pra você não ser prejudicado. E aí assim acontece. Mas tem horas que não dá pra fazer, né? Então tenho várias pizzas autorais que são copiadas, mas hoje eu olho assim, putz, que legal. Sinal que eu puxo tendência, né? No que eu... Tá virando referência. É. Bacana. A gente comenta bastante aqui que realmente todo o empreendedor ele identifica uma dor, vê uma oportunidade e sem conhecimento de gestão, de empreender de fato, ele abre seu negócio, né? E aí você comentou que você trabalhava numa grande empresa, aí você falou, cara, eu preciso focar no negócio do meu pai. Em que momento você entendeu que era a oportunidade de expandir, abrir outras unidades e de se especializar na parte de gestão mesmo, olhar para a parte administrativa, número, DRE? Em que momento que você falou assim, é isso, esse vai ser o segredo? Essa é uma excelente pergunta e eu acho que aí vira uma guinada e vai uma dica para quem empreende familiarmente, né? Principalmente falando para os filhos, porque a briga sempre é o pai quer que o filho dê certo, mas normalmente o pai às vezes não faz um caminho de instrução, né? Tipo coach mesmo, ó, vou te dizer, é meio que vou provar a cultura, né? Eu acho que é muito geracional isso. A cultura tipo dos baby boomers, da galera que é mais antiga, que hoje tem 60, eles construíram o Brasil no braço. Então como que ele sabia se um filho ia dar certo? No braço. Então esse cara é guerreiro, batalhador? É. Mas indo por essa jornada, não era meu sonho fazer nada disso. Inclusive eu já fui mandado embora da Tomanique. Mandado embora porque eu tinha a carteira assinada desde os 14. Meu pai me mandou embora. Porque no final de ano eu tinha que trabalhar, eu fui pra praia e não voltei. Não que eu não quis, não fui tão displicente assim. Subi a serra, peguei a Anchieta travada, na época eu não tinha celular, não cheguei pra trabalhar. Na cabeça dele, moleque, tá na farra. Na segunda-feira ele só falou, ó, você não trabalha mais Já aqui. dá título para um podcast, né? Demitido do próprio negócio. Então assim, tipo, e aí hoje eu olho e falo assim, putz, é isso. Então, quem me conhece sabe, né, é difícil você empreender familiarmente, porque você tem que provar para a equipe, você tem que provar. Hoje a gente tem um abraço para os meus colaboradores, a equipe toda da Tomanique, da Forte Alimentos, da FM Academy, mas da Tomanique eu tive que provar, né? Tem um colaborador lá de 25 anos, de casa, e que me vira um moleque. Então assim, tipo, eu não vou respeitar esse moleque. Então eu tive que ir conquistando o meu espaço, né? Como líder mesmo, como referência, como exemplo. Tive várias tretas de cara falar, não vou te respeitar. Não, você tem que me respeitar, você tem que só seguir a regra. Se você estiver fora da regra, não importa quem tá aqui, se é eu, meu pai, quem for. Mas foi um trabalho duro. Então nessa jornada que você falou, eu não pretendia continuar. Eu sempre tive, igual o pai do Cris, né, vários trabalhos. Então eu sempre trabalhei em 2 lugares, né, depois que eu me formei. Então trabalhei na agência, depois fui empreender. E a pizzaria sempre foi um assim, tipo, estou com a minha família, mas eu tenho uma carreira. E pra mim, assim, uma grande guinada foi que em 2006 para 2007, os negócios já estavam bonitos. Era uma época que circulava muito dinheiro vivo e a gente sofreu um assalto que o assaltante engatilhou uma pistola e colocou na cabeça da minha mãe. Nessa época minha mãe trabalhava na loja. E aquela cena pra mim foi muito forte porque eu falei assim, velho, agora tudo pode acabar, né? Pode não fazer sentido. E aí ele ficava desesperado querendo dinheiro. E aí, karma na cabeça da minha mãe veio, me deu 2, tipo, não coronhada, né? Mas com a ponta da pistola. Então eu senti o carrinho correndo assim na minha costela. Falei, nossa, que sensação horrível, velho. E ali eu falei assim, pô, não faz sentido, velho. Tipo, você trabalha igual cavalo, você pode morrer, eu posso morrer agora. E ali eu falei, velho, eu não quero mais comércio. E aí em 2017 pra 2008 eu falei, velho, eu vou sair do Brasil, porque aqui não faz sentido você viver num negócio que você, tipo, pô, trabalha pra caramba, a hora que você tem um pouquinho,
Vem um mala e nada contra. Eu vivi dentro de comunidade, conheço pessoas maravilhosas. Até hoje tem um projeto social em várias comunidades. Favela do 1010 aqui, que tem um campo do Muvuca, time de futebol. A gente faz entrega de... faz Dia das Crianças, entrega a cesta de Natal, arrumo lá. Esses dias estava caindo um barraco lá em cima do rio. Falei, não, quanto que é aí de cimento? Eu faço o que eu posso, né? Mas eu falei assim, não faz sentido. E aí na época eu era amigo de todos os caras da comunidade. Eu falei assim, velho, alguém me roubou, velho. Eles falaram, não foi daqui. Eu falei, mas me roubaram, não importa de onde é, mas me roubaram. E aquilo ficou meio que martelando na minha cabeça. E aí eu fui morar fora, fui morar na Austrália, fiquei lá 1 ano. E aí minha ideia era não voltar mais. A ideia era ficar lá, tava bem, estabilizado, trabalhando, carro, casa montada já, namorava uma australiana, não tinha por que voltar. Voltei de férias. E aí nessas férias, acabei tendo um papo com meu pai precisava tirar um tempo de férias também. E aí ele falou, pô, vou tirar umas férias, fica aí uns 2 meses. Eu falei, fico. Aí ele ia pra um outro lugar, eu falei, vai lá pra Austrália pra você conhecer. Quem sabe você gosta, a gente não empreende lá, né? Aí ele foi, ficou lá 3 meses, quando ele voltou, aí eu já tava aqui estabilizado, já tava namorando, né? Aí eu falei, putz, voltar pra Austrália de novo. Lá era bom, mas lá eu tinha um trabalho mais braçal, um trabalho menos intelectual. E eu falei, putz, é legal, vivo num país maravilhoso, ganho dinheiro, porém, me sentia meio que burro, pra falar a real. E aí eu falei, não, vou voltar a empreender aqui. E aí eu fiz meio que truquei meu pai. Eu falei, se eu for ficar, eu vou empreender em outra coisa, mas se eu for voltar pras pizzarias, vai ser uma administração igual de um grande restaurante, igual de uma rede, do Mac, onde vai ter liderança, onde vai ter governança, onde vai ter regra. Não que não tivesse, mas ainda dependia muito do nosso cheiro ali, né? De estar ali. E aí ali eu estabeleci essa governança e faz desde 2010. Beijo pro meu pai, que ele não pisa na loja, né? Se aposentou ele? Não se aposentou, ele toca os outros negócios, porque meu pai é um workaholic, ele ama trabalhar, mas ele não vai mais nos comércios, né? Nas nossas lojas, assim. Vai pra comer pizza, vai pra ver, pra dar um beijo na galera, mas assim, não toca mais. E ali eu assumi a gestão, aí sim, com o que você comentou de DRE, controle, balanço, fluxo, que tinha, mas com uma certa displicência ali no sentido de tipo, dava dinheiro, né? Então você não precisa ficar olhando que o cano tá furado. Vai sobrando. E aí eu entrei um pouco mais com essa controladoria, chamei um amigo estava aposentado do Banco Itaú, um gerente do Banco Itaú. Falei, pô, já está aposentado, você quer ficar em casa? Ele, não, pelo amor de Deus, vem trabalhar comigo. Não conseguiria pagar o valor do Itaú, mas como ele estava aposentado, trabalhava, gostava, ocupava o tempo dele. O João Tadeu Cal, que inclusive mora aqui próximo no Jaguaré, e que foi o cara que de certa forma colocou a gente na linha. Então ele como controller, a gente era muito displicente. Então, tomava multa no carro. Põe aí pra empresa pagar. Furou o pneu do carro. Põe aí. Aí falou, não. Agora cada um de vocês tem um prolabore. Ouçam. Então tinha bastante buraco nesse canto. Tinha. Caramba, então tinha mais. Misturava PF com PJ. Não é que misturava, é que dava notinha de tudo, sabe? Tudo era reembolso. Então, dependendo do que acontecesse, os meses ficavam infinitos, né? Então, eu até brinco que o carteiro falava assim, não quer que coloque uma impressora aqui de multa? Porque assim, a gente tomava muita multa. Que você não sente, você não paga, né? E isso era eu, meu pai e tal. E aí, quando a gente começou a ter prolabore, assim, é isso. Aí você começa, opa, agora apertou. Mas aí disso começou a colocar a casa em dia, tá? E isso eu acho que é o erro prima, né? Quando as pessoas saem do mundo CLT, vão empreender e elas não entendem que faturamento não é lucro. E aí a minha frase de hoje, eu que estou trabalhando no digital, estou educando, né, nesse segmento de restaurantes, faturamento não faturamento é ego, o que importa é lucro. Então assim, tem muita gente que se vive de um ego, de tipo, olha, eu faturo tal, mas e a última linha? E não significa que a sua pessoa física tem aquilo, né?
Sim, né? e outra coisa, e assim, tem muita gente que fala que a última linha é positiva, mas se entrar com um trabalho igual o teu, de olhar ali linha contábil por linha contábil, que vários nem sabem o que é linha contábil, mas imagina que é o CMV, o aluguel e todos os itens, as despesas, né? Para não entrar aqui numa discussão acadêmica, o que é despesa, o que é custo, né? Não vamos brigar por isso, que eu já briguei com muita gente, mas tudo é uma despesa. Então vamos lá, para não classificar despesa e custo, aí todas essas despesas lá na última linha é o que sobraria pro dono do restaurante, ou do varejo, não importa que comércio que for. Ele inverte, né? Ele coloca lá no topo o quanto que ele quer tirar e tá tudo bem, mas no final tem que ser positivo. Ou ele faz o que num EBITDA, ou no EBITDA, né? Você tem que colocar a saída do imposto lá no topo. Então, faturou, pagou um imposto. E aí lá no final vai dar um lucro. Como que é no Brasil? Eu tiro tudo, aí o número que era lá do imposto, e é real, não adianta ninguém querer maquiar, ele paga o que pode, né? E é assim que acontece no Brasil. Então até muitas pessoas me procuram, pô, como que é ter um negócio que é lucro presumido? Que não tá mais no simples. Como que é ter uma empresa que o estoque é auditado, né? Lucro real, você tem que declarar o quanto que você tá de imposto. Então muitos donos de restaurante, quando começam a fazer dinheiro, a primeira coisa que eu alerto pra eles é assim, você tá fazendo dinheiro? Tá ganhando? Tá. Mas o quanto que é a sua vidraça? O quanto que você precisa se ajustar? Porque tem muita gente que cresce nessa informalidade Sim. e depois não consegue 99. legalizar o dinheiro, Insolvente, né? o dinheiro que ele fez. Então eu já peguei casos de pessoas que estão fazendo um bom recurso, tem um bom negócio, comprou terreno, casa, carro importado, e aí um dia eu esbarrei lá, falei, mas você paga isso de DAS? Não é possível que você pague isso aqui de DAS. Eu falei, amigão, vamos colocar sua casa em dia, né? Tá tudo bem quando você faz na ignorância, mas a partir de agora eu vou te instruir o que é que, certo? Se você quer fazer errado daqui pra frente, é uma opção, é uma escolha sua, mas meu papel como educador é te alertar os riscos lá na frente. Então nesse ponto meu pai sempre foi Caxias, até porque meu pai é gaúcho, meu avô foi fiscal de portuário federal, meu avô era tipo o fiscal que ninguém queria. Virou um Mateus da Bíblia, né? Não, meu avô, esse aí era um que cobrava, mas vamos se dizer assim, em algum momento ele ainda fazia uma troca. Meu avô era aquele cara que literalmente não passava nada da vista dele. Isso daí é que nem o nosso contador, o Renato Ojeda. E aí até meu pai conta, né? Eu não convivi com meu avô, porque meu avô faleceu, eu tinha 1 ano e pouco, mas meu pai falava, ó, tá vendo? Meu avô ensinava assim, ó, tá vendo esse cara? Ele trabalha comigo. A gente mora bem, mora em Pinheiros, num apartamentinho legal. Na época meu avô já era tipo playboy, tinha um opalão, mas enquanto meu avô tinha um Opala e morava num apartamentinho legal, os caras tinham fazendas de perder de vista. E ali meu pai foi entender, opa, são os mesmos salários, porque tem proporções diferentes, né? Então ali meu avô já foi educando meu pai de que certo é certo, errado é errado. E aí meu pai também trouxe essa cultura pra dentro de casa, e eu vi meu pai várias vezes, não era nem por questão de suborno, mas uma questão do cara falar, multa dessa empresa que você compra aqui, compra comigo aqui, que eu te dou um por fora aqui. Aí meu pai falava, não, pega esse por fora e me dá de desconto, na nota, legalizado. Ah, e eu não posso. Ele falou, então eu não vou comprar. E aquilo foi meio que entrando, assim, sabe? Não que eu concordasse na época, porque no final do dia você fala, pô, velho, você não tá fazendo nada de mal, você não tá roubando ninguém, o cara só tá te dando, tipo, uma comissão. Mas não era uma comissão legalizada. Então ali meu pai foi meio que me educando, pô, é lícito, tá certo, isso é transparente, ou o cara tá desviando. E no mundo de restaurante, o que mais tem é um cara que para e fala assim, isso eu falo porque eu tenho logística, né? Eu tava fazendo a entrega, sobrou uma caixa aqui de, sei lá, de contrafilé. Não sobra a caixa de contrafilé, galera. O caminhão já sai com todo o pedido. E tudo contado, então não tem essa. E aí o cara, não, é que sobrou lá de... Não tem que sobrou. Então quem tá vendendo, tá fazendo um jeitinho brasileiro. Quem tá comprando, finge que sobrou e não sobrou nada,
Então ele sabe que tá pagando mais barato porque ali é uma mercadoria desviada, para não falar outro nome. E aí a gente constrói essa cultura meio que não formal, né? No mundo de varejo, do pequeno varejo. Isso não é só de restaurante, isso é no pequeno varejo geral. E aí eu vejo que existe um trabalho realmente de falar, pô, não dá para questionar a política se você faz errado aqui também. Não dá para você questionar o cara ali que é errado se você também age errado. Então é um modelo de princípio, né? O Fernando, e a gente vê que o empresário ele acaba se acostumando, né? Porque ele vive alavancado. O que ele deveria pagar de 8, 10, 15% de imposto, ele, na verdade, ele às vezes ele retira, ainda fala que está retirando como dividendo, né? Como lucro, e aí ele vai subir no patrimônio dele e uma hora a conta fecha. E para mudar isso é muito difícil, né? Eu enfrento isso nos meus relatórios que eu represento as empresas. Eu deixo bem claro, eu falo pro Gui, né? Vou colocar no meu relatório. Estou entregando para você, tá lá. Evasão fiscal, os riscos são esses, você tem que fazer isso para corrigir. Eu não deixo de colocar no meu relatório, porque você está assumindo um problema que você pode tirar o pão da mesa de todo mundo que está ali. Se o empresário tiver noção que se ele tem um comércio aberto, ele tem 50 funcionários, ele está potencializando a maldição para muitas mesas ali, para muitas famílias. Então, assim, se você entender, ninguém precisa começar perfeito sabendo tudo, vai atrás do conhecimento. Você tem um instituto aqui, né, de educação que você pode aprender a organizar o teu negócio, a entender como fazer uma precificação para você fazer certo e ter responsabilidade, né? Eu quero fazer uma pergunta sensível. Bora? Depois você não vai me bater, hein? Mano. Uma pergunta que eu vejo que é um desafio muito grande para o empreendedor, principalmente para o jovem que hoje está querendo entrar para esse caminho, que é uma palavra que você já usou ela aqui no nosso bate-papo. Em algum momento da sua trajetória, para se tornar empreendedor, começar a ver resultado, de repente você abriu o segundo, a terceira loja, e aí você começa a ver dinheiro. Em algum momento você se viu se perdendo pelo ego de querer usufruir, de ver sua conta bancária e falar, agora eu posso viajar, agora eu posso comprar um carro, agora eu posso comprar apartamento, e você falou, agora eu tô me perdendo nos negócios por conta do ego? Não sei se a palavra seria ego, né? Mas eu diria de uma miopia que aquele recurso não é do CPF. Aí talvez eu não tenha errado neste ponto, porque eu tenho um bom professor que sempre falou, negócio bom é CNPJ forte, que pode tornar o CPF forte. Agora, porque é onde gera a matriz de resultado, né? Então vamos pensar que o CNPJ é a roda de moinho ali que fica gerando a energia. E o CPF é a pessoa que pega o balde e vai lá colher daquela água do poço. Se eu desligar o moinho e só começar a tirar, né, água, uma hora vai secar. Então, logo cedo a gente aprendeu o seguinte, de todo o valor que entrava, a gente tinha que reter uma parte para poder manter o negócio positivo. Como eu falei para vocês, a gente nunca empreendeu de um único negócio. Então, na verdade, a Tomanic, por um bom tempo, ela foi sustentada, aí é mérito para minha mãezinha, que muitas vezes não aparece, mas minha mãe foi bancária do Bradesco. Nasci aqui em Osasco, na Cidade de Deus, apesar de não ser registrado em Osasco, eu falo que eu dei origem de Osasco, mas não sou registrado em Osasco. E minha mãe, por muito tempo, segurou as contas de um negócio que não batia ponto de equilíbrio, de um negócio que não era positivo. Então minha mãe segurava as contas de casa, quando fez a rescisão, botou o dinheiro no negócio, investiu, porque no começo é difícil. No começo não batia ponto de equilíbrio, hora fechava, hora não fechava, fechava todo mês, mas quando chegava o 13º, né, que é um desencaixe financeiro que 90, sei lá, no comércio
dá pra falar que é mais de 90% que não faz previsibilidade, né? Que não reserva aquele valor. Na construção Então- civil também. Na construção civil também. É. O pessoal não faz reserva de 13º pros colaboradores. Assim, eu acho que Teoria, né? quando não se tem um controle, um modelo de DRE e uma visão anual, é difícil você enxergar isso. Porque você vive meio que de mês a mês. Parece um pouco vida de corretor de imóveis. Ele vende, ele ficou rico. Olha que comissão. Tá, quando que você vai vender de novo? Né? Então, infelizmente, e isso é um problema, acho que é mundial, não dá nem pra falar que é só o Brasil, tá? Mas nós não somos educados financeiramente. Eu vim aprender isso na faculdade, com 26 anos, que aí eu discutia já com meu professor de economia. Não, mas você tá falando besteira. Ele, não. E aí ele foi me ensinando isso, né? Eu fui aprendendo essa parte de fato, como que funciona o sistema econômico. E aí, voltando de novo lá pro livro preto, que ensina que de 7 em 7 anos, e isso, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar de 17 até 21, que até os economistas, até os grandes centros financeiros entendem que é ciclo, de 7 em 7 anos tem crises. E aí eu tenho um conhecido carioca, que ele foi datando todas as crises mundiais e elas acontecem de 7 em 7 anos. Para quem acredita um pouquinho na Bíblia, no poder da mão poderosa do Senhor, existe uma palavra em hebraico que se chama Shemitah, que esse Shemitah quer dizer a visita de Deus na terra. É quando como se ele descesse aqui e desse uma passeada e verificada como tá. O que Shemitah significa subir ou descer. E aí, esse Shemitah é mais ou menos assim. E aí, Guilherme, como foi seus últimos 7 anos? Você andou na linha? Ah, tá. Beleza. Então, não andou na linha, vai tomar um break aqui, vai tomar um break. Não, você andou na linha, então sobe. E o sobe não é ascensão, não é dinheiro, não é ficar rico. É só no sentido de, tipo, terás prosperidade, né? E eu acho que a gente não entende muitas vezes essas coisas que... mas eu não sou cristão, não sou evangélico, não interessa. Se você lê, até igual o Jô Soares, a Bíblia como um livro histórico, lá tem ensinamentos. E eu pego os meus alunos e falo, vamos ler só um livro aqui, não importa sua religião, chamado Provérbios. Princípios, valores e morais. Acabou. Lá vai te ensinar a guardar, vai te ensinar a não ser fiador, vai te ensinar a poupar, vai te ensinar a não emprestar com um amigo a juros. Vai ensinar um monte de coisas. Vai te ensinar como não trair sua mulher, vai ensinar a tratar bem sua mulher, vai ensinar um monte de princípios e valores que, infelizmente, na nossa sociedade, que é totalmente como nós viemos de uma cultura, né? Os portugueses chegaram aqui e exploraram tudo. Parece que isso ficou enraizado. Tipo, salve-se quem puder. Se eu puder ganhar o meu e atrapalhar vocês, eu vou. E tá tudo bem, só tô salvando minha pele. Então eu acho que, assim, a gente vai chegar num momento que o povo vai chegar no fim, como se fosse lá no livro de José do Egito, onde que todo mundo tá dependendo de uma nação justa, de alguém que venha para falar, não, vamos corrigir todo esse negócio errado, que é não poupar, não andar de maneira correta. E hoje, assim, entendendo um pouco, assim, desse movimento cíclico, independente da religião, eu já conversei com vários caras de bolsa de valores, caras que fizeram IPO, eles falaram, não, tá certinho aqui os dados. Eu falei, mas você sabia que isso tá na Bíblia? O cara, não sabia não. Eu falei, sabia que essas datas, é lá desde a época de antes de Cristo, que esses 7 em 7 anos acontece? O cara, não sabia. E aí esse carioca foi datando, né? Todas as crises, guerras, tudo, e ela é meio cíclica. Não é 7 cravado, mas é num ciclo de 7 anos, né? De 7 para 8 anos. E é isso que acontece. Então, na Bíblia diz 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, né? E você deu agora uma previsibilidade aqui na numerologia que nós teremos outra, certo? Sim, se você for olhar, vamos pro mais recente, que no Brasil não bateu, 2008/2009, bolha americana, né? Aí a gente vai no Brasil, 2015, queda da Dilma, 15/16,
E a queda da Dilma, Michel Temer. E aí a gente, 15 mais 7 dá quanto? 22, no meio da pandemia. Então assim, a gente viveu outro tipo, vamos dizer assim, eu não gosto da palavra julgamento, porque na minha percepção Deus sempre é bom. Sim. Mas é assim, vocês estão fora do padrão, né? E aí, então, é cíclico esses grandes movimentos. E aí a gente tá indo para um próximo, né? Se 22 bateu, a gente tá em 25. 22 mais 7, a gente vai lá para 29. Então tem um tempo aí pra galera se preparar, porque vai vir outra. E eu diria que essa última aqui foi, tipo, mundial. Não foi assim, aqui foi crise, aqui foi crise. A de 2008, 2008/2009, alguns setores sofreram no Brasil. Mas, no geral, passou bonito. Sim. Mas 15 para 16 aí não. Aí o país já, tipo... E quem é do comércio igual eu, a gente sente. Chacoalhou. Sente, porque eu falar, não, mas é comida. Não, a gente sente. Sente, porque o cara que comprava toda semana passa a comprar 2 vezes. Passa a comprar uma vez só. Então, é perceptível. Quem tá na ponta sabe se o mercado tá quente ou não, né? E aí eu vejo alguns entusiastas falando, não, o próximo semestre promete. Promete com o quê? Com a Selic subindo? Com Desgoverno? né? Não tem o que você olhar de bom. Você pode falar, pô, eu tenho um projeto aqui que tem uma previsibilidade, mas a macroeconomia, eu não vejo nada de positivo, né? Eu fico triste de falar isso, mas eu não vejo nada, tipo... Pô, morei na Austrália em 2008 nessa crise. Eu vi o governo falando, você é assalariado? Você é CLT? Tá aqui um salário mínimo na sua conta. Pá! Do país inteiro. Aí o povo não gastou com medo da crise. O primeiro-ministro apareceu de novo na TV e falou, vocês não entenderam, eu dei o dinheiro pra vocês gastarem, eu quero que o dinheiro circule. Aí ele derrubou outra parcela. Aí a população, tipo, entendeu, opa, calma aí, a gente tem respaldo, né? E aí o mercado ficou andando. Então eu estava lá no meio da crise, né? Eu estava lá no meio da crise, conversava aqui com meu pai, e aí como tá? Meu pai, não, no nosso setor aqui a gente não tá sofrendo, né? Não chegou nesse ponto, mas é cultural. Então você vê assim um país preocupado de tipo, opa, se tiver que fazer uma dívida, se tiver que, beleza, mas a gente vai fazer o moinho girar. Ajudar a sociedade, que é o que alimenta e sustenta o país. Infelizmente a galera vem em fura, né? O moinho assim, faz um escuro pra ver se a água não faz gerar a energia. Infelizmente. Nossa, sensacional, né? Sem entrar muito numa veia partidária, mas é real, né? Qualquer um que sobe lá no governo. Existe um fato, né? Não, assim, a gente sabe que existe o certo e o errado e existe o fato. A gente enxerga que existe uma máquina que está sendo cada vez mais consumida, né? Então, em vez de reduzir gastos, que seria o exemplo que... Acho que todo mundo faria isso numa empresa, né? A gente vê que esse movimento é contrário. E assim, aí como é cultural, aí como não se vê um exemplo de cima, pra que você vai se lascar embaixo, entendeu? Exato. E aí a gente vive um salve-se quem puder. E aí, onde que eu ando, eu tento me conectar com essas pessoas que não pensam dessa maneira, do salve-se quem puder. Os que andam dentro de uma base o mais correto, sem falar que alguém aqui é santo, tudo certinho, não, mas dentro de uma base mais correta. Mas não nasci assim, tá? Falo assim hoje, por isso que eu falo, eu gosto de ser chamado de jovem, mas em pouco tempo as pessoas falam, pô, mano, você já trabalhou com tudo? Já fui motoboy, já vendi filtro de água de porta em porta, já entreguei jornal, já fui motoboy, já entreguei jornalzinho do Macro. Meu, não tenho medo de trabalhar. A gente percebe que o Fernando... hoje atuando na frente de vários negócios, de tendo um brand forte, com uma marca forte, negócios que estão se destacando, mas foi uma construção, você citou muitas datas, né? E a gente vê que é um processo, é um período, né? Onde envolve consistência, foco, né? Determinação, preparação e tudo isso a gente precisa olhar e entender que, de fato, esse sucesso ele vai estar no hoje. A gente quer projetar e a gente vive um mundo muito imediatista. O ano passado a gente teve lá um noticiário dizendo que mais de 80% da população
estava voltada para jogos, né, de aposta e quanto mais lá o tigrinho, né? Isso estava gerando já uma preocupação, porque as pessoas querem, eu preciso logo ficar rico, né? Elas não querem essa avenida de processo. Construir de Mas é construção. claro, eu entendo também, assim, eu tipo. É... Veio aqui já o Alex, né? Alex Baruf. O Alex Baruf é meu aluno. E o cara é muito inteligente. Tem muito resultado. Eu até falo pra ele assim, putz, eu me sinto honrado de você ser meu aluno. Mas eu tenho coisas pra ensinar pra ele do mundo de gestão, porque eu saí da bolha, né, há muito tempo, de sair do comércio. Então eu tô fora da cadeira de comerciante desde 2009. Então fazem 15 anos que eu assumi uma cadeira de empresário, diretor comercial, fui lidar e negociar com grandes empresas. Então, hoje, por exemplo, no meu processo de educação na minha escola, meus patrocinadores são empresas gigantes, tipo Seara, Nestlé. Mas por quê? Não é que eles estão apoiando num PowerPoint de alguém que chega, olha, eu vou educar. Não, eles conhecem minha trajetória. Eles já viram verba sendo colocada na minha mão, seja social ou seja de marketing, e sendo gasto da forma correta. Então, eu até quero falar isso, que empresas são feitas de CPF. E eu faço negócios com CPFs. Então, se eu tô aqui com vocês, a gente se deu bem, entendi que são pessoas de boa índole, talvez você vai estar numa outra jornada ali, se você me mostrou que é confiável, a porta será aberta. O que as pessoas esquecem? Ah, eu fiz com o negócio ali naquela empresa, sei lá, vamos falar bem rasgado, no pequeno comércio, que isso é uma cultura. Ah, deixei um boleto lá, daqui 5 anos caduca. Tá tudo bem, amigão. Papai lá todo poderoso, é aqui se faz, aqui se paga. Amanhã você tá lá num outro lugar, o cara que era financeiro daqui tá lá no outro. Fala, eu conheço esse CNPJ aqui, ó, safado, mal pagador. E aí você queimou sua moral, né? Fora o CPF ou talvez o CNPJ, a pessoa. Então, na construção como comerciante, como empresário, é difícil você andar numa linha onde você acaba não se sujando ou fazendo coisas que desagradam. Exato. Então, essa é a parte, eu acho que mais difícil. Pô, como que você fala para isso é uma cultura nossa e que eu implantei ela mais ou menos em 2018, que é a cultura que meus colaboradores vão comprovar, escreve aí, eu não faço acordo. Sabe aquele acordo? Ô, me manda embora. Eu não faço. Eu não faço porque isso é uma maldição que colocaram no Brasil, que chamada, como que é lá, o cara sai e recebe o salário-desemprego. Seguro-desemprego. Multa rescisória. Aí o que acontece? O cara quer a multa rescisória, ele quer o salário, mas ele já tá de olho num bico, que ele vai ficar trabalhando no bico e receber o seguro-desemprego. Exato. E aí lá em 2018 eu falei, meu, como que eu vou cortar isso? E aí eu falei, olha, pra eu querer falar qualquer coisa do governo, eu tenho que ser isento. Então eu não faço acordo. Faço acordo lá o 684, se eu não me engano, o 687, que é o acordo da Dilma, onde ambas as partes estão de acordo, ele recebe um pedaço, beleza, faço. Não tô falando só que, rígido. Não, mas me manda embora pra eu receber seguro? Mas nem a pau. Nem a pau. E aí começa um choque, né? Porque em outros, mas fulano fez. Pô, eu te devolvo a multa. Não, amigos, não quero. Não vou falar que eu nunca fiz, já fiz. Aí o cara vai e não devolve a multa. Você fala, pô, velho, a palavra do homem não vale tanto assim, né? E aí foi porque não devolveu? Não, foi por entender que isso não era legal. E aí a gente acaba construindo essa coisa, né? E hoje a gente tem uma cultura, pô, a pessoa precisa de uma ajuda. Eu tive que estabelecer uma maneira como eu ajudo. E isso vários donos de comércio e pessoas do varejo ensinam. Ó, estabelece uma cota. Qual é a cota? Sei lá, X% do seu faturamento. Essa cota. PagPay? PagDay. PagDay. Essa aqui é uma fintech. A gente vai apresentar ela pra você depois. Legal. Então, E ela ajuda os colaboradores nesse sentido. mas aí eu tive que estabelecer, porque muitas vezes eu me via numa situação assim, tipo, pô, o cara, tô com aluguel atrasado.
Falou, pô, mas eu tenho dinheiro pra ajudar ele. Isso eu converso assim, pessoal. Pensa que no negócio da distribuidora, de visitar à noite, chegar em casa 1 hora da manhã, mais de 1.000 comércios. Então aqui em Osasco, qualquer quebrada que tem uma pizzaria ou uma hamburgueria. De lá, tá? Né? De lá abri. Já abri cliente da Paraisópolis, em qualquer lugar. Claro, em alguns lugares ia tipo disfarçado, né? Não ia com a postura de dono, ia com a postura de vendedor sempre. Hoje com o digital ficaria mais difícil de fazer isso, mas na época eu conseguia. Então assim, eu vi muitos donos até de restaurantes falando assim, putz, eu fui lá e emprestei 10 mil para um colaborador. Ah, porque ele é bom. Tá tudo bem. Mas eu parti de um princípio seguinte, e foi um fato real. Eu vim dessa cultura, isso quem implantou foi meu pai. Meu pai é filantrópico pra caramba. Meu pai é o tipo do cara que tira a roupa do corpo pra dar pro outro. E não tem essa bondade que ele tem. Sou mais racional nesse ponto. E teve um mês que um pizzaiolo meu, um colaborador muito bom, perdeu a moto, foi roubada. Era 8 mil reais, mais ou menos em 2014. Eu não tinha seguro. Não tinha seguro. Ele falou, pô, velho, eu preciso da moto pra vir e voltar pra trabalhar. Ele morava longe. Fui lá e deu os 8. Paga assim, beleza. Passou 20 dias, um outro colaborador muito bom falou, meu, eu vou ser pai. Preciso vender a moto, comprar um Corsinha Classic. Não era uma Ferrari, nada. Não preciso de X. Aí eu falei, puta, eu tenho. Eu vejo isso muito. Aí, passou umas semanas atrás, aí um terceiro veio. Aí o cofre já tava meio que vazio, entendeu? O cofre do tio Patinas não tava cheio de moeda pra eu ficar mergulhando. Já tava quase. Falei, velho, eu não tenho. E aí, sabe o que aconteceu e me marcou? E isso meu pai demorou pra entender isso. Que naquele dia eu vi que o ser humano não é bom pra ninguém. Ele é bom por um interesse. E aí naquele dia eu, tipo, fui visto como mal. Tipo, pô, você é um cara ruim. Você faz 10 coisas boas, né? Pegou? Não que você... Aí aquele não que eu dei me doeu, tipo assim, pô, o cara só tá olhando o problema dele. É lícito, ele precisa. Mas eu não sou obrigado. Mas ele tinha visto eu sendo bom pra esses dois. E aí pra aquele terceiro eu fui ruim, fui mal. Eu falei, não, eu preciso estabelecer um senso de justiça É a questão da cultura, né? pra que eu seja honesto e bom com todos, na mesma medida, né? Então, ali começou um processo de tipo, pô, preciso achar uma equação dentro do meu negócio. E eu briguei muito, se meu pai ver esse podcast, ele vai lembrar, ele, pô, mas eu te ensinei, sempre ajuda. Eu falei, tá, mas na sua época era 10 colaboradores. Hoje eu gerencio 80, 100. Então, pra 10, a gente repartiu um gominho de laranja pra cada um. E já é uma desmotivação, né? E aí eu falei, hoje eu não tenho 10 laranjas pra dividir. E aí a gente estabeleceu essa cultura. Então é uma cultura hoje forte. Tipo, a pessoa nem chega pra pedir. Porque ele já entra na empresa sabendo a regra. E essa que é o grande desafio. Porque se é comerciante, minha mãe ainda não trabalha mais, mas ela vai nas lojas, né? Então ela é tipo mãezona. Ela passa no mercado, compra bombom, compra doce, compra bolo. Então minha mãe chega nas lojas, o pessoal tipo... Ela, Querido pessoal. você me arregaça, velho. Porque aí pra um ela leva o bolo A, mas sem maldade. Tipo, vai, um sodier da vida. Aí no outro ela comprou no Extra, mas não foi na maldade. Foi só porque era caminho dela. E ela não tá olhando o valor, ela tá vendo, tipo, o papel de vó, sabe? O ato, tô te levando. Aí, tipo, aquela loja lá é mais querida, porque ela levou sodier. Aí eu tive, mãe, vem. E roda, né? O assunto vai. Aí eu, mãe, vem cá. Ó, Ó, se o padrão é sodier, é sodier. Se o padrão é esse, é esse. Não, mas filho, nada a ver, o outro bolo é bom também. Eu falei, é bom, mas lá do outro lado, lembra? A pessoa tá te julgando. Aí ela fala, nada a ver, você que... Aí eu brigo com ela. Então, assim, hoje, tipo, ela não opera mais nas lojas, né? Não tem mais ação nas lojas, mas sempre foi minha briga. Tipo assim, padrão. Até nisso. Então, por exemplo, um colaborador nosso faz aniversário. O homem geralmente ganhava polo, né? Uma camiseta polo. Aí na época da Hollister, né? Abercrombie. Teve uma vez que minha mãe começou a dar a Hollister Abercrombie. Aí do nada, a lojinha lá que ela comprava não vendia mais. Aí ela deu uma tipo uma polinho normal. Sim. Aí o outro, pô, se lá deu Hollister, né?
às vezes ele é o mesmo valor, só que, tipo... Aí eu falei, então é padrão. Seguinte, mulher é tudo Boticário. Ó, Boticário, pode patrocinar, hein? Mulher é creme, homem é perfume. Acabou. Exato. Já sabe, vai ganhar. Aí o máximo que eles falou, já tenho lá o perfume X da Boticário. Podia me patrocinar, hein, Boticário. Uma moral, gasto muito tempo. E aí ele falou, ó, já tenho esse, sei lá, CMA, não, Caiaque, sei lá, não lembro os nomes dos perfumes. Mas aí eles falaram, já tenho esse em Dona Fátima, me traz o outro. Ela vai contra. Mas você vê como é uma riqueza de detalhes, você construir uma cultura. E de onde eu vim aprender isso? Olhando grandes empresas. Olhando cultura de grandes empresas. Então, quando alguém pergunta para mim, Fernando, você mudaria a sua jornada? Mudaria. Teria trabalhado numa multinacional, nem que eu tivesse que ganhar muito pouco Para aprender. para aprender. Porque eu falo que eu perdi muito tempo reinventando a roda. Querendo inventar uma planilha de Excel que o Conta Fácil faz. Querendo inventar uma macro, né, de uma planilha de Excel que já tinha um sisteminha que... Uma planilha pronta, sabe? Sim. Gastando energia com uma coisa que às vezes você anda dentro de uma cultura e quando você vai pro seu pequeno negócio, você só implanta. É. Então, várias pessoas jovens falam, meu, como que eu quero empreender? Não, antes de empreender, vai ganhar maturidade. Porque eu ainda tive essa sorte de ter um pai que, tipo, ia me dando um respaldo ali. E como eu trabalhei em outras organizações, eu ia, tipo, aprendi aqui, colocava em prática aqui. Agora, quem já começa a empreender do zero, nossa, esse cara, tipo, você corre, né? É tipo o cara correr sem o tênis adequado, sem um relógio para ter ideia de um pace. Então ele corre sem referência. Fui bem ou fui mal? Não sei. Quantos caiu meu corri? Sei lá, fui lá, voltei, não sabe. Não tem referência, não tem KPI, não tem indicador. Então, esse movimento começou, né, educacional, para arrumar a vida da galera. Sim. E aí, no meio do caminho, eu descobri assim, ninguém tem dado de nada. E aí foi nesse momento que você sentiu a necessidade de montar esse braço educacional. Sim. Trazer a galera... Na verdade, esse braço educacional, ele já existia desde 2016, onde a minha mesa de comercial, de diretor comercial, tipo desse tamanho, as pessoas vinham já na distribuidora, compravam insumos de mim, eu passava lá, via que o cara tinha um negócio que faturava, girava o dinheiro, mas na hora de pagar, atrasava. E aí na crise de 2016, o nosso pátio lá da distribuidora virou quase que uma loja de carro. Que a galera não conseguia pagar, a gente foi pegando o Golzinho, Civic, o que aparecia. Tinha que se agarrar, porque senão ia perder, né? E aí eu falava, pô, mas como que esse cara a conta não fecha? E esse ia ver, não tinha dado de nada. Caramba, que sensacional. Você trabalhava com a distribuição, você percebeu que a sua cadeia e consumista estava tendo problemas de gestão, você pega a tua expertise, vai até eles e dá uma consultoria? Não, aí no começo o que fazer? Meu vendedor falava, ó, tira o pedido. Ih, tá com o boleto atrasado. Tá com o boleto atrasado, não pode vender. Aí eu comecei a falar, mas o cara vende bem, fala pra ele vir aqui. Eu já tinha noção disso, né? Em pizzaria, nós somos bem, assim, apesar de não ter muitas unidades, igual várias marcas, a gente sempre foi inovador. Então, meu pai, a Tomani, que é fundadora da maior associação de pizzarias do Brasil, chama Apubra, na qual meu pai foi presidente, diretor, eu já cuidei do marketing, eu já fiz várias coisas nessa associação, né? A gente atuou muito forte até 2010, de 2000, ela tá com 22, de 2000 até 2010. Aí em 2010 para 11, dos anos 2000 até 2010. Em 2010 a gente tirou um pouco o pé, porque já existia essa distribuidora, e aí por não ter um choque de interesse, imagina, eu sou associação, negocio e te vendo. Aí por uma questão de compliance a gente foi se afastando. Estou nela até hoje, palestrei num evento dela há 2 semanas atrás. Sou educador lá dentro agora. A gente faz um movimento de levar pessoas para fora do país para ter uma imersão nos Estados Unidos, no mundo de gastronomia. Então é uma instituição bem legal. E aí voltando para esse gancho do educacional, em 2016, com essa crise toda aí que tava,
eu fiz um projeto no Sebrae, apresentei para a diretoria do Sebrae Oeste e eu dei 1 ano de aula grátis. Eu peguei todos os módulos, um abraço para Alexandre Martins que acreditou em mim, no Henrique Romão. Eu peguei a pasta do Sebrae, o modelo do Sebrae, eu não eduquei diferente, eu não saí da trilha do Sebrae, mas eu não falava como professor do Sebrae. Entendi. Eu não ia falar CMV, eu ia falar o custo da mercadoria. Eu não ia falar KPI, eu falava só tem que saber quantos pedidos. Isso, porque eu falei, o conteúdo é muito bom, a comunicação não é assertiva. Então eu fui lá, a gente pegou todas as pastas, então ficava um facilitador do Sebrae do meu lado, ele explicava do jeito dele, e eu meio que apertava a tecla SAP, sabe? Pá! Galera, o que ele tá querendo explicar é isso aqui, pá, 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 pá. E aí, o engraçado não, o fato histórico. A gente começou em fevereiro, tinham vários módulos, começamos com 72 alunos e começamos com 78 alunos e terminamos com 62. Nem na faculdade, nem pós-graduação tem essa retenção. Sim. E hoje eu tenho amigos que participaram desse módulo, ou que estavam começando, ou que estavam ali desorganizados, e são ótimos empresários hoje. Então ali eu falei, pô, eu gostei disso aqui, mas eu ainda não sabia como que eu ia viver aquilo que hoje para mim é um prazer. Então eu falo que quando eu estou numa sala de mentoria, quando eu estou dando uma consultoria, aquilo ali para mim não é trabalho. É um orgasmo puro, assim, de tipo falar, pô, tô transformando a vida do cara. Mas por quê? Porque eu fui pegar uma visão acadêmica, de ter estudado administração também. Falou, não, tem coisas que é as brigas. Isso aqui é custo, isso aqui é despesa. Caguei, não vamos entrar nessa. Sim, amigão, isso eu aprendi lá com o meu primeiro controller, né? No caso da pizza, comprar farinha e vender pizza dá lucro. O que a gente vai colocar aqui no meio é mero, sabe, estrutura contábil. Você tem que fazer esse jogo dar certo. Então eu brinco com os caras de hambúrguer. Comprar pão e fazer burger dá lucro no final? Porque eu vejo a galera fazendo uns cambalachos que eu falo, velho, a conta não fecha. Não, mas meu CMV do meu burger é quanto? Eu falei, tá, me prova. Então hoje é até engraçado e eu tento me policiar disso, né? Conforme você vai ficando muito entendido de alguns assuntos, às vezes eu falo, cara, mas tu é burro, né, velho? Me tá vendo aqui, não. Fácil era você, né? Aí o cara falava assim, não, velho, mas não é assim. E aí um amigo meu, Gustavo Cardamone, numa viagem dessa dos Estados Unidos, ele falou, Fê, você é muito bom, velho. Mas às vezes do jeito que você fala, você é meio... Você dá uma impressão de, tipo, soberba. Mas não é que você é soberba. É que você, tipo, não entende o que o cara não entende. Ajusta um pouco esse tom. Aí eu falei, beleza, eu vou descer uns 2, 3, 4, 5 graus. Né? Ali. Tipo, pá. Aí eu me coloco e falo, não, vem cá. Vamos fazer a conta assim. E aí eu entendi que realmente existe uma miopia, uma dificuldade numa visão analítica, assim, das coisas. As pessoas, principalmente comerciante. E aí eu fui estudar pra caramba. Hoje eu tenho, vou falar isso, minha mulher acho que eu ia matar. Mas eu tenho uns 400, para mais de 400, 500 mil reais investido em curso. Mentoria. Eu já paguei curso de um dia. Tipo, eu já fiz já fiz imersão com o Primo Rico, o Thiago Niro. Pô, 2 dias, 3 dias, 25 pau, velho. Foi bom, foi maravilhoso. Uso muita coisa de lá? Algumas. Mas foi bom a experiência. Talvez em outros negócios eu use mais. No restaurante eu não uso tanto conteúdo que tá lá. Mas eu vou me abastecendo, né? De informação, de conhecimento. E aí, que você falou de precificação. Putz, eu fui fazer um curso de precificação com a galera da indústria. É cara que sabe precificar de fato. Muito. O cara que fala, pô, o estoque do aço, se eu comprar aço para transformar em arruela, em um parafuso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí fala, pô, nossa, velho, e eu brigando aqui com uma ficha técnica de 4, 5 itens, né? Então, foi neste, tipo, é que é uma jornada muito longa pra falar que é tipo, já foi uma coisa, né? Então foi a somatória de muitas experiências que hoje faz a gente entrar num negócio e falar assim, putz, tá dando errado aqui.
ajusta isso aqui, corrige. Putz, eu vi resultado, né? Então, hoje eu tenho um produto, um programa, um módulo do meu curso que chama Funil de Ouro, que eu só ensino o cara a fazer gestão da base de clientes dele. Em um mês, ele aumenta 20% o faturamento dele. Só pra olhar pro cliente que ele já atende. Por isso chama Funil de Ouro, porque eu ensino pra ele que ele tem o ouro na base. Aí eu crio toda uma metodologia de vendas em cima do que ele já tem. Hoje eu tava com um aluno de Sorocaba, um monstro, vende bem, famosíssimo. A hora que a gente começou a olhar os números dele, aí sim, trazendo para um sistema, para uma visão analítica, eu falei, você tá vendo aqui o quanto de cliente que já visitou o seu negócio e nunca mais voltou? Ele, não preciso começar isso amanhã. Eu falei, calma, não é assim. Você fez errado até agora. Agora vamos estruturar. Eu queria que você tivesse essa visão. Porque é o tipo, né, tá ganhando dinheiro, mas tem muito mais oportunidade. Então, tem dinheiro na mesa do varejo, e não importa o varejo. Pode ser comércio de alimentação, pode ser calçado. Até o meu barbeiro, eu ensino ele como vender mais. Eu falo, velho, é cíclico, o cabelo cresce. Pra alguns, né? É verdade. Pra uns eu indico o cara que faz o cabelo crescer. Mas assim, o cabelo cresce. E aí, você vai vendo, só anota aqui, qual foi a data que o Fernando apareceu? Se você sabe que eu apareço aqui de 3 em 3 semanas, se eu pular uma semana, manda. Aí meu barbeiro vai e só manda uma tesourinha assim, ó. CRM? CRM, puro. Até com automação. Sim, não, aí Programa. Aí hoje eu tenho um puta parceiro, a Repediu, que é focado pra donos de restaurante. Eu tava pra pagar um cheque pra uns desenvolvedores, um dev, né? Porque ferramenta de CRM tem muitas, mas tinha que ter uma que conversasse com o segmento, que entendesse o segmento, que entendesse a jornada, né? Porque se tem muito CRM que é funil de operação. Ah, prospectei, prospect virou lead, o lead virou, recebeu oferta, recebeu contrato, está na fase do contrato, fechou o contrato. Mas a jornada de e-commerce não é essa, Diferente, né? E aí eu tava com um cheque nos desenvolvedores ali de Osasco, os moleque, meu, inteligentíssimo. Falei, pô, vai dar certo. E aí eu esbarrei com o meu xará, o Fernando e o Fabiano, com uma empresa que já tava pronta fazendo isso. E aí eu falo pra eles, velho, eu não trabalho pra vocês, até porque eu não ganho nada, mas eu sou embaixador deles por gosto. Ele falou, você economizou da minha vida papo de 3 horas por semana. Porque eu debruçava nas planilhas de Excel, fazer o cruzamento, se o Guilherme comprou, se não comprou, quando que você deixou de comprar, só que era em planilha de Excel. O dia que eu fui tentar ensinar com isso, eu saiu da aula, eu vi todo mundo assim, tipo, legal, só não sei como colocar em prática. E aí? Aí eu falei, putz, eu preciso automatizar isso. E aí, graças a Deus, é uma das metodologias que a gente mais aplica e a pessoa vê resultado assim. A pessoa me liga, dá certo mesmo. Se eu pegar meu celular ali, eu mostro. O cara que aplicou sexta-feira, começou sexta o curso, aplicou sexta, aí ele deu 1h30. Ele, funciona mesmo, já voltaram aqui, 5 clientes que não compravam há mais de 6 meses. Ah, mestre, É isso. tá aí, tá no seu alcance. Só preciso te ensinar a metodologia e fazer, né? Não tem nada, O tipo... pessoal tem eu acho que a cultura de buscar fora, né? Ah, eu preciso sempre trazer mais leads pro meu banco de dados. Isso é bom. Mas você trabalhar o que você já tem, isso faz toda a diferença. E aí é muito louco entender gestão, porque na cultura, como nós temos uma veia empreendedora, o empreendedor ele é meio que hunter, né? Ele é tipo um caçador. Só que não é uma cultura de farmer, de gestor. Então o fazendeiro ele faz gestão do que ele já tem. O caçador vai buscar o novo. E a nossa cultura brasileira é tipo isso. Vai, arregaça, vai pra cima, faz. Tá. Aí depois que você fez, volta e administra o que você fez. Entende? Então assim, o que eu falo? É metanoia. Eu faço um evento de 2 dias que eu falo, a galera falou assim, velho, eu cheguei em casa, eu não conseguia fazer nada de tanto que você explodiu minha cabeça. Então meu papel é chocar a cabeça deles de, ó, dá pra fazer certo, dá pra fazer da maneira correta, só que isso requer uma coisa, proatividade. Não adianta pegar, anotei tudo, tá? E aí eu fico cobrando eles. Se você não colocar em prática pelo menos 2 itens, você não vem num evento meu de novo. Então eu forço eles, porque no final do dia o mercado digital tá fominha de tipo, ganhei o dinheiro.
Ah, vendi. Tá. Cadê a transformação? Então eu falo assim, pra mim, aluno bom é o que assistiu a aula. Nós deveríamos ter conhecido o Fernando, tipo, uns 2, 3 meses atrás. Exatamente. Nós estamos realizando uma imersão Ah, é? na cidade, no bairro de Alphaville, Que legal. ali em Barueri. Qual o tema? Transição de carreira, chama Empreendendo Novos Caminhos. Legal. E a gente vai reunir vários empresários, conselheiros ali. Tem figuras públicas bem atuantes hoje no mercado imobiliário, né, no empresarial em geral. E vai ser um evento, sensacional, dia 31/7. 31/7. Era aqui. Ah, do 7 ainda. Mês que vem, né? A gente vai ter... Já faz o pitch aí com Nós estamos nas portas aí, 31/7 é o momento... 31/7, hoje é 10, 40 dias, 50 dias antes do evento, é agora. Então, quem quiser separa a sua cadeira, já vai lá na... A gente vai deixar lá na descrição do vídeo a MP, né? O Raul vai deixar lá o link, você vai entrar lá no site da Syncla, tem lá a nossa landing page, você vai ver a estrutura, quem está participando, Augusto Carrara, Edgar Ueda, Guilherme, Elias, tem uma série de pessoas, Carol Mira, Diego da Palozzi, o grupo Palozzi, conhece? Também os meninos feras, Gerson Gama, que é da Gama Digital, também tráfego pago ali na região de Alphaville. Vai ser um evento sensacional. E isso já vai ser realizado No Espaço Estufa, na Alameda Rio Negro. no 500, Alameda Rio Negro 500. O número aí só... No comecinho ali, bem no começo. no prédio Prata. E subindo a primeira direita ali, é um prédio... Passou a Ford e primeira direita. Dani. Isso, passou a Ford primeira direita. Eu já fiz evento lá. É um ambiente muito gostoso. É o prédio do JJ, tem uma galera lá nesse prédio. Já fui lá em muito evento, já fiz um evento lá, realizei mais 2 foras, e agora nesse negócio aí de imersão eu falo assim, putz, até a galera sair do zero do digital, né? Tipo, do anônimo, aí o cara falou, pô, mas como que você fez um evento desse tamanho, nesse porte, se você não tem nem 100 mil seguidores? Amigo, eu tô no offline há muito tempo. Eu não vivo do digital, né? Então já tinha demanda reprimida pra caramba. Sim. E aí, graças a Deus, a gente tá nesse mote aí. Mas manda o convite lá, eu faço questão de ir lá conhecer. Prazer. Como aluno, sentar pra aprender, né? Até falei com o meu sócio esses dias, preciso sentar mais pra aprender, porque senão você fica só entregando e às vezes você precisa sentar, né? Senta ali na cadeira de aluno, pega uma ou outra diretriz pra voltar com novidade. Igual Augusto Carrara, hoje ele é um grande mentor de empresários no Brasil e fora, né? O Diego também, palestras no exterior, acompanha vários empresários. Edgar Ueda hoje está dominando o mercado com vários globais aí, fazendo vários lançamentos, e vai ter uma hora de pau falando sobre a trajetória dele, também best-seller vários, né? Vai ser incrível. Ah, manda lá, quero sim. Vai lá dar um beijo na flor. Vou. Que nem diz na igreja, né? Vai lá dar um beijo na flor e dar uma saudação. Se a gente tiver 5 minutos dessa experiência que a gente teve, Fernando aqui, para mim, eu com certeza vou assistir mais umas 2 vezes esse conteúdo. Você entregou muita riqueza aqui, muito ouro, né? Eu ouvi coisas aqui impactantes, viu? A gente vai ter que fazer a parte 2. Bora. Bota aí nos comentários o que vocês querem saber, que assunto que quer falar, se é... Eu gosto, é engraçado, eu tenho 4-2, mas eu falo que eu lido com pessoas ou sem cabelo ou com cabelo branco, tá? Então, entenda que eu já gostei de você. Por quê? Porque isso me diz um pouco da maturidade das pessoas. Então, eu tenho várias pessoas que eu converso ou que eu aconselho que são muito mais velhas do que eu, né? Velhas de idade, mais avançadas. Mas eu percebo que existe uma coisa que não é a idade, é o tempo de estrada, né? Então, infelizmente, o digital, ele mostra muitas pessoas que nunca subiram a montanha ensinar como subir a montanha. Então, é fácil hoje eu subir um carro importado, mostrar que eu sou bem sucedido, e eu sou bem low profile nesse sentido. Ninguém vê minha casa, ninguém vê o carro que eu ando, vê o banco ali porque eu tô, mas não vivo esse lifestyle de eu preciso mostrar que eu tenho. Quer saber o que eu tenho? Anda comigo, você vai ver o conteúdo
né, do que tem. Exatamente. Então o digital ele tem muito disso. Então às vezes o cara tem um bom status quo, né, se apresenta como tal, mas se você for dar uns F5 ali de atualização, não vai ter tanta coisa assim. Então eu sempre falo assim, e o próprio Alex que me ensinou, se você for lá no meu Instagram, você vai ver ele fazendo essa locução, né? Aprenda com quem já fez. É. E nem que tenha tido resultado. Eu me converso com muita gente que falou, não fala onde você acertou, me fala onde você errou. O que eu não devo fazer. Exato. Então, para a maioria das pessoas, eu falo assim, não feche sociedade. É sociedade por dinheiro? Parabéns, existiu o Santander, o Itaú, Caixa Econômica, esse é seu sócio de dinheiro. Vai lá e toma o dinheiro, beleza. Você tá fazendo pacto com ninguém. Agora, tá somando cadeira, habilidades, aí tudo bem. Aí senta o pau, né? Porque aí eu vi muitos negócios. Eu sou fruto disso. Já tive negócios que teriam sido muito prósperos, mas por causa de sociedades dissolveu porque as culturas, os valores não se batiam. E aí como que você vai conhecer uma pessoa? Comendo 1 quilo de sal. É. Então tem muita gente que fala assim, vamos fazer negócio? Vamos comer 1 quilo de sal, aí anda comigo aí uns 1 ano, 2 anos, aí a gente vai ver em algum momento se as nossas diretrizes batem, né? E o Alex do Baruf foi um exemplo desse. Falei, putz, depois que eu conheci quem era o cara por trás do Alex do Baruf, a pessoa, o CPF, o intelecto, o tanto de livro que ele já leu, eu vou falar, velho, de negócio a gente vai discutir, eu te ensino. Mas quando for falar de filosofia, conhecimento, aí às vezes até fala assim, pô, isso aqui tá certo que eu tô falando no grego? Porque ele fala, acho que mais de 6 línguas, né? Caramba, Então assim, sério? então assim, ele é muito estudioso. Mas eu não conhecia essa parte dele, eu conhecia só o comerciante, né? E aí andando com ele, os almoços, os cafezinhos e tal, e você fala, pô, tem um cara ali, um potencial gigantesco. Então, é isso, se cercar de bons CPFs, ser boas pessoas, e aí que o negócio vai dar certo. É isso aí. Quero agradecer a você, Fernando, a nossa audiência, todos que se dedicam aí para consumir o nosso conteúdo semanalmente. Sucesso, quanto mais, né? Que venha muita saúde, que é o principal. Você continue sendo iluminada, sua presença, a paz, né, que você traz de espírito, está muito clara nas palavras dele. E esse conhecimento que enche, nos motiva para a gente continuar olhando para frente, né, Gui? Exatamente. Agradeço aí, Fernando, a presença. Tenho certeza que toda essa sua jornada aí, pelos seus desafios, forjou a pessoa que você é para que você consiga transbordar todo o conhecimento para Tô sendo forjado ainda, tá? Não acaba, né? Essa acaba, transformação não termina. Não acaba. Volto sempre pro livro preto, né? Ferro afia ferro, machado afia machado. Tá lá em Provérbios. Então, sempre tô procurando ou alguém ou algum desafio para deixar o machado mais afiado. E é isso. Quem empreendedor que parar, aí existe o ditado popular, né? O camarão a onda leva. Se ele ficar parado, então tem que procurar conhecimento, tem que buscar. E esse é meu desafio e esse é meu motivo, principalmente com esse comerciante que anda sozinho. Então, se alguém estiver assistindo aí, tipo, eu respondo. Sou eu que respondo todas as perguntas. Vou demorar, mas eu respondo todas as perguntas. E vira e mexe eu encontro alguém. Pô, vou lá olhar o histórico, já converso com ele há 3 anos. Pô, como que faz isso? Como tu faz isso? Então, é isso, né? Quer empreender um negócio de comércio e alimentação, agora você tem um cara pra seguir que sabe o que você não deve fazer. O que você vai fazer, a gente vai decidir junto. Ou você quer fazer aquele jantar especial e comer a melhor pizza de São Paulo, Osasco, região, Tomanique. Realmente não é. E ó, fica o convite aqui, nós estamos no inverno, né? Estamos num período aqui de baixas temperaturas. Eu tenho uma pizza que se chama Monte Carmelo. Ela é uma pizza sazonal, que é tiras de alcatra e um blend de 7 tipos de queijos finos, com queijo dinamarquês, gruyère, dambo, parmesão, cheddar, mussarela e coalho. E você pede no delivery e você coloca o queijo quente chegando na sua casa, assim, ó. Só vai lá no Instagram e olha, essa pizza a gente deu um boom nela no inverno de 2023, 24, tipo, recorde de vendas. E ano passado,
foi a primeira vez que eu, tipo, cedi a receita para um amigo em Sorocaba. Foi recorde, foi a segunda pizza mais vendida lá também. Eu acabei de relançar ela agora nas vésperas do Dia dos Namorados. Ele vai lançar no dia do inverno e é a pizza que, assim, é tipo a pizza do inverno. E ela é sazonal, né? Então ela só fica no inverno. Em novembro ela sai de destaque, porque é uma pizza para se comer no inverno. Então se você está assistindo esse podcast, vai lá, Tomanic Pizzas no Instagram, tem um link na bio, faz lá seu pedido, depois você coloca aqui nos comentários pra me falar se é boa mesmo. Pra cima. Mano, é mais, né? Bom, é isso. Muito obrigado. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima.